Olá, seja bem-vindo ao dia 119 da nossa jornada de leitura bíblica. Estamos no livro de Atos para hoje, capítulos 18 e 19, e também o Salmo 57. O que eu quero falar está aqui no capítulo 18, a partir do verso 1. Então, assim, o livro de Atos, ele mostra os atos dos apóstolos. E é legal que depois aqui a gente vai ver essas cartas, né, que foram escritas, que nem o capítulo 18 vai falar sobre a igreja em Corinto, depois em Éfeso e assim vai. Mas aqui no capítulo 18, na igreja de Corinto, nós lemos. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados eles debatiam na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto, um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus da maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Maravilhoso, né? Tipo, ele falou assim: Meu, se vira vocês. Vocês estão falando aí. Realmente, né? Como que ele ia se meter numa coisa que ele não conhecia? Isso acontece até os dias de hoje, né? Por isso que é tão importante essa liberdade religiosa. Não pode ser uma questão política. Não pode, nunca pode, não vai poder ser. Por quê? Porque cada religião tem os seus usos e costumes. Mas é lógico, né, que a religião, né, se a religião é matar alguém, então melhor não. É melhor não, né? Aí sim tem que intervir, mas nessa questão de adoração, como adorar, o que fazer, tem uma coisa que a gente tem que resolver entre a gente. Mas assim, né? é, Paulo, ele era constante no ensino da palavra. E uma vez que ele teve um encontro pessoal com Cristo, ele não voltou atrás, mesmo sofrendo tanta perseguição. Isso, para mim, é motivo de esperança e também de encorajamento para os nossos dias. Porque vivemos dias onde está cada vez assim, mais, está cada dia mais essencial que a gente deixe claro quais são nossos valores, os nossos princípios e no que a gente acredita. Eu amo isso que ele, todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos, ou seja, judeus e gentios. Já tinha gentios que frequentavam a sinagoga nesse tempo.
Nesse ano eu tenho tido o privilégio também de participar de uma sinagoga, mas uma sinagoga judaica messiânica, que acredita em Jesus, né? Porque se o judeu não acredita em Jesus, eu nem quero ouvir o que ele tem para falar, que para mim não faz sentido. Eu não tenho o dom de Paulo, né, de pregar para judeus, mas eu tenho o dom de pregar para crente que acha que é crente, né? Então cada um com o seu dom. Mas eu amo isso, que ele ia e ele conseguia convencer judeus e gregos. E eu amo essa parte assim, opondo-se eles, lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Por que que Paulo fez isso? Porque Jesus falou: quando você chegar numa cidade, você pregue o evangelho. Aqueles que aceitarem e se converterem, amém, alegre-se com eles. Mas aqueles que te rejeitarem, sacuda o pó das suas sandálias, que isso servirá de testemunho contra eles no dia do juízo. Gente, Jesus é para quem quer ele. Por isso, quando a pessoa fala, não, a gente tem que fazer de novo, gente, isso se torna uma aberração. Isso é contra o próprio direcionamento que o Senhor deu. Né? Por isso que Jesus depois aparece para Paulo, olha, eu tenho muita gente nessa cidade, ou seja, é 100% da cidade? Não, mas uma parte dela sim. E como que elas vão reconhecer Jesus? Quando nós ensinamos a palavra de Deus. Quando nós mostramos quem é Jesus através da palavra de Deus. É assim que as pessoas se convertem. Que a pessoa fala assim, uau, isso aí que eu quero tanto, é só ter vida com Jesus? Para ter paz, felicidade, alegria, domínio próprio? É só se relacionar com Jesus? É. Uau, então é isso que eu quero, vou me render a ele. Mas tem pessoas que vão falar assim: eu não quero esse ensino, eu não quero saber quem é Jesus. Não, ah, você não quer? Então, ó, ema, cada um com seus problemas. Eu não vou mais, né? Paulo sacudiu a roupa, ele disse: caia sobre vocês, a cabeça de vocês, o seu próprio sangue. Nós precisamos ter esse discernimento. Por isso que essa bagunça, né? Eu tenho um amigo que ele fala que ele é crente há muitas décadas, ele fala que nunca viu tanto joio no meio da igreja, no meio do trigo. Tem muita gente ruim no meio da igreja. Gente ruim, ruim de caráter mesmo, sabe? Gente má. Gente, uma vez eu participei de uma igreja que depois eu fiquei sabendo, né? Que eu sou muito inocente nessas coisas, graças a Deus. Mas depois de um tempo, teve uma pessoa que me contou: ah, então, fulano tinha casa com ciclana, tal casal, para eles era normal e em swing. Ai, fulano, dentro da própria igreja fazia troca de casais. Gente, que nojo. Que nojo, que nojo, que nojo. Mas por que que isso acontecia? Porque o que era pregado naquela igreja era o evangelho 100% Nutella. Este evangelho sem compromisso. Esse evangelho sem verdade. Um evangelho criado por homens, de ai, uma vez salvo, para sempre salvo. Ai, você não precisa fazer nada, Jesus é tudo. Nutella, que não leva as pessoas a realmente terem um compromisso com o Senhor. O que Paulo fazia aqui era chamar as pessoas à responsabilidade, chamar as pessoas para um lugar de transformação, um lugar de novidade de vida. Esse é o problema que tem tanta gente ruim no meio da igreja, porque a palavra de Deus não está sendo mais pregada. O que está sendo pregado são conceitos teológicos, filosóficos, baseado numa coisa bem distante da palavra de Deus. Por exemplo, esses dias eu recebi um vídeo que depois eu fui atrás do cara. Falei, meu Deus do céu, que desgraça, Senhor, que desgraça. Era um vídeo de um cara. Eu ri, mas depois eu falei, não, não posso rir dessas coisas não, porque é triste demais o que estão fazendo com a palavra de Deus. Mas enfim, ele falava assim, olha, ele tem um acampamento que ele leva a galera para fazer um mapeamento espiritual da pessoa. E na propaganda deste mapeamento espiritual, ele usando Bíblia, ele com a Bíblia na mão, dizendo que é um seguidor de Cristo. Olha a confusão. Ele falava assim: olha, eu vou te trazer, eu vou fazer o seu mapeamento espiritual e eu vou te revelar qual é. Aí ele começava a dar uma lista, assim, qual é o seu anjo profético,
Anjo profético. Qual é o seu nome profético? Qual é a sua lua profética? Qual é o seu planeta? Tudo é profético. Eu falei assim, que desgraça. Que porcaria de ocultismo é esse? Que isso é ocultismo, isso é macumba. Querer, sabe? A pessoa vai saber quem é Deus através da revelação que um terceiro falou, que não tem nada a ver com Bíblia. Nada a ver. Eu queria tanto que esse cidadão me falasse assim, não, está escrito aqui, ó, planeta profético de fulano, anjo profético de fulano, nome profético. Lá em Apocalipse fala mesmo que nós temos um nome que só o Senhor conhece, que vai ser revelado quando chegarmos na glória com Cristo. Você vai saber qual que é o nome pelo qual o Pai te conhece. Nem você sabe esse nome. Só o pai conhece. A pessoa é esse nome profético. Vai, cala a boca. Que Bíblia que você lê, filho? Gente, pelo amor de Deus, é por isso que você precisa ler Bíblia, para você não cair nessas armadilhas. Sabe o que que é o pior? Que se ele tem uma igreja onde ele prega essas asneiras, se ele tem um acampamento que ele vende as vagas desse acampamento, é porque tem gente que compra, que vai, tem gente que vai na igreja, por quê? Pessoas que não querem ter a responsabilidade de ler, de ter uma vida transformada, que é uma palavra mastigada, e fica comendo porcaria, se alimentando de porcaria, porque isso é porcaria. Isso é demoníaco. É demoníaco. Isso é ocultismo, isso é feitiçaria. É nojento isso. Mas tem pessoas que querem isso, preferem isso. Essa coisa Nutella, essa coisa confusa. Aí depois, né, que a pessoa vai, pagam dinheiro para participar desse evento nojento. Aí a vida dela não vai para frente, né? Porque afinal é loucura. Ela vai, na verdade, para o manicômio, passa um final de semana no manicômio, sai de lá com várias coisas horríveis, totalmente distorcidas. Aí a vida dela não vai para frente, aí o casamento dela é desfeito, tudo na vida dela é destruído. Aí, aí essa mesma pessoa tem a coragem de falar assim: ai, eu odeio igreja, porque a igreja acabou comigo. Ah, cala a boca. Que igreja acabou o quê, meu querido? Que igreja o quê? Ai, é tudo mentira, Jesus não existe. Ai, pode ver. Pode ver que essas pessoas desigrejadas que enchem a boca para dizer sou desigrejada, que enchem a boca para dizer me decepcionei com o pastor, me decepcionei com a igreja, são pessoas que se relacionavam com homens, mas não se relacionavam com Deus. São pessoas que queriam aprender de Deus, ouvindo apenas o ser humano, sem ter intimidade com a palavra. Nós temos sim que ter comunhão uns com os outros. Nós lemos aqui constantemente o poder da igreja, da oração, da intercessão das pessoas. A palavra de Deus fala disso totalmente. Mas para eu ter comunhão com você, você comigo, nós dois precisamos falar a mesma língua, que é a palavra de Deus. Nada fora disso. Nada fora disso. Então, Paulo sacudiu, porque assim, Paulo estava mostrando para eles a verdade, mas eles não queriam. Porque a palavra de Deus nos leva para um lugar de decisão, de transformação de vida. Nós vimos no episódio anterior sobre não coma comida contaminada, consagrada a demônios. Aí a pessoa fala assim, mas eu cresci no centro de Umbanda, toda a minha família é de Umbanda, por que que eu não posso comer a comida que eles me derem? Tá, você quer comer a comida que eles te derem? Então coma. E colha. Colha as consequências disso. A palavra de Deus nos leva para um lugar de responsabilidade pelos nossos atos, e essas pessoas não queriam. Por isso que Paulo falou: vou sacudir, e o sangue de vocês agora é um problema de vocês. Vai cair sobre a cabeça de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí Paulo foi e continuou a vida dele, né? E eu amo essa noite. O Senhor falou a Paulo em visão. Jesus apareceu de novo para Paulo e disse: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Porque, gente, é verdade. Eu falo isso porque eu só tenho esse podcast por enquanto. Deus, o que mais o Senhor tem para mim? Mas dá vontade de parar de falar.
O povo chato. Não o povo que quer saber do Senhor, mas o povo que não quer saber do Senhor, não quer falar sobre Bíblia, não quer falar, não quer ter vida com Deus, é um povo muito chato. E dá vontade mesmo de parar, de falar, não, deixa eu ficar aqui quietinha na minha, deixa eu não falar com ninguém, não, que aí ninguém me irrita, ninguém me enche o saco, e vida que segue. Mas aí, porque Jesus vem e fala, não, continue falando. Eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Isso me impacta, me constrange no nível, porque assim, Jesus, ele conta comigo e com você. Não é só comigo, não, que estou aqui gravando esse podcast, ele conta com você também que está ouvindo, para que através de você pessoas saibam quem ele é. E ele fala assim: olha, eu tenho muita gente aqui, você precisa continuar falando da palavra, pregando a verdade, para que essas pessoas ouçam e venham ter relacionamento comigo. Tem muitas pessoas que não têm relacionamento com Jesus porque você não prega a palavra de Deus. Porque a sua vida não é um testemunho vivo de Deus, da verdade de Deus. Eu falo isso constantemente, eu vou continuar falando, porque para mim, é, eu creio muito nisso. Não tem nada que Deus vai fazer através de você que primeiro não faça em você. Paulo pregava para que mais pessoas tivessem esse relacionamento aqui, ó, com Jesus. Quando Jesus aparece a Paulo em visão, Paulo continua pregando, por quê? Para que pessoas venham ter mais relacionamento com Jesus, também tenha visões com Jesus, também ouça diretamente de Jesus. É para isso que eu estou aqui, para que você seja motivado a ter relacionamento com Deus, que eu preciso de amigo crente. Tá muito difícil a minha vida sem ter amigo crente de verdade. Não, eu tenho alguns. Graças a Deus, eu tenho algumas amigas muito preciosas que amam o Senhor, que amam a palavra de Deus. Glória a Deus, mas eu quero mais. Quero mais, sabe? Eu preciso de mais pessoas que amam a Jesus. Não que diz que ama e fica aí atrás de planeta profético. Não, planeta profético, planeta profético eu ri. Eu falei, meu Deus, que criatividade! Planeta profético. Ô, meu querido, ô, minha querida, vai ter vida com Jesus, que a vida com Jesus é maravilhosa. Para de se alimentar de conceitos religiosos e vai fundo na sua espiritualidade, onde você terá uma visão de Cristo, direcionando os seus passos, passo a passo, falando com você audivelmente. Isso que aconteceu com Paulo. Jesus, que está vivo, quer fazer comigo e com você no dia de hoje. Mas para isso nós precisamos buscá-lo, estar com o nosso coração sedento, aberto para ele. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Ó Senhor, nos tira dessa mesquinharia. Nos tira, Senhor, deste lugar de raso, de entendimento e conhecimento do Senhor. Nos leva, Pai, a níveis mais profundos de entendimento da tua palavra, de vida com o Senhor. Que possamos, Senhor, te amar cada vez mais. É por isso que ansiamos e falamos: vem, Jesus, queremos te ver, queremos te ouvir. Amém.